Boa noite a todos os irmãos. Nós estamos mais um dia com o canal declarando o poder da palavra de Deus. Hoje nós vamos dar continuidade no estudo de Gênesis 1 e vamos finalizar o Gênesis 1 hoje. Depois nós vamos para o Gênesis 2, a qual Deus vai nos revelar. Então vamos orar e que o Espírito Santo venha dar revelação da tua palavra, o texto a qual Ele próprio escreveu e Ele próprio, através de homens de Deus, vai saber nos interpretar aquilo que está escrito nesse texto, porque a interpretação não é de particular interpretação, não é interpretação para um, não, é uma interpretação só para todas as pessoas. E o que Ele revelar para nós aqui, todas as pessoas que foi Ele que revelou, vai ser a mesma coisa, pode ser de forma diferente ou usando uma linguagem diferente, mas vai ser a mesma coisa, vai bater com a revelação, porque todos foi Ele que deu. Amém? Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós estamos aqui mais um dia. Espírito Santo, faça-se presente nesse estudo e nos traz revelação da Sua palavra, Pai. Aquilo que o Senhor quer dizer através da Sua palavra, Pai, através da criação, que nós sabemos que o Senhor não só deixou escrito para que nós soubéssemos como foi formado, mas sim o Senhor já deixou escrito, Pai, para que a gente venha ter revelação daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai, e que o Senhor fez o mundo para que a gente venha executar aquilo que o Senhor tem para cada vida de cada pessoa, em nome de Jesus, amém. Amém. Hoje nós vamos ler o Gênesis 1, a partir do 26, que diz assim: Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra, e sobre todos os pequenos seres viventes que se mover rente ao chão. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou-lhes, ordenou: sede férteis, multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. E acrescentou Deus: e eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra, e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, e todas as aves do céu, a todos os répteis da terra, e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento, sustento. E assim aconteceu. Então Deus contemplou toda a sua criação, e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Amém? Nós vamos que Deus ele fez primeiro todas as coisas. Ele preparou um lugar. Para quê? Para colocar Adão. Por quê, meu irmão? Porque eu vejo quando Deus ele te faz uma promessa em relação a qualquer coisa, ou ele tem no seu coração, ele tem algo para mim, para a sua vida. Primeiro Deus ele prepara o lugar. Porque você vê que Deus poderia criar Adão e Adão ficar do lado dele, Adão ir lá e formar as coisas junto com ele, mas não. Deus ele fez o quê? Ele primeiro preparou o lugar. Primeiro Deus foi lá, separou as águas, trouxe luz, que é a intimidade de Deus com o homem, que a luz, a palavra da origem do hebraico simboliza isso.
A luz é a intimidade de Deus com o homem, que é a luz, que é a verdade. Então Deus poderia fazer isso, mas Deus nos fez. Deus primeiro quis preparar aquele lugar, fazer os animais, fazer os répteis, colocar forma na terra, colocar os mares. Depois que Deus executou tudo isso, o que ele falou? Quando ele viu que estava tudo da maneira que ele queria, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então nós vemos que a palavra fazer é o que? É você pegar algo e executar aquele algo. Fazer é quando você pega qualquer, que nem Ezequiel, não, Jeremias 18, né? Que fala que Deus, ele pegou lá, mandou Jeremias descer até a casa do oleiro e falou, desce lá que eu quero falar com você. E Deus mostrou o oleiro com o seu vaso. E Deus falou para Jeremias que observe, assim como é esse vaso na mão do oleiro, são vós nas minhas mãos. O que Deus quis dizer com isso? Que é Deus que nos dá forma, é Deus que trabalha em cada um de nós. Porque, meu irmão, quando Deus fez Adão ali, a Bíblia fala que Deus pegou Adão do pó da terra. Não foi? Mas o que acontece? Mas isso está falando no próximo capítulo. Mas nós vemos que Gênesis, aqui está falando que Deus fez os homens a tua imagem conforme a sua semelhança. Imagem, meu irmão, é você pegar, tirar uma foto sua, ali vai ficar gravado o quê? A sua imagem. Imagem é algo que é parecido com a pessoa. Por quê, meu irmão? Deus, ele é espírito. Mas a Bíblia fala que Deus tem boca, Deus tem nariz, Deus tem olho, Deus tem ouvido porque ele te escuta. Deus tem coração, Deus tem alma. Então, todos os atributos que o homem tem, Deus tem. É como se Deus pegasse e olhasse perante as águas e refletisse a sua imagem no homem. Já viu a pessoa, aquele pintor que começa a pintar, que ele vai lá, olha lá a pintura lá e começa a desenhar igual aquilo que ele está olhando? É a mesma coisa. Deus pegou, ele refletiu a sua imagem através do seu filho e começou a moldar o homem do pó da terra. Deus começou a moldar o homem conforme a sua imagem. A primeira coisa que Deus fez, quando fala, e façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus, ele estava fazendo aqui um projeto, meu irmão. Deus não estava criando ainda. Deus estava fazendo um projeto de como ia ser o homem. É que nem uma pessoa, quando ela vai fazer uma casa, ele primeiro vai lá no engenheiro, o arquiteto, fala, eu quero que faça essa planta para mim. Vai ter que ser assim, assim, assim. Ele põe um desenho e começa, a pessoa desenha lá o projeto, depois ele manda as outras pessoas vir em ação para concretizar o projeto. Então Deus fez o quê? Deus fez um projeto ali. Ele, o Filho e o Espírito Santo. E falaram, tem que ser conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Semelhança é semelhante. O que é semelhança, meu irmão? Semelhança está ligado com caráter. Então a semelhança de Deus é o caráter que Deus tinha nele e Deus colocou em nós. Por isso tem pessoas que elas fazem as coisas e já virou um hábito para ela, por isso chama de caráter deformado. Então a pessoa tem um caráter deformado por quê? Porque ela
não deixou Deus moldar o caráter dela. Adão já veio com o caráter de Deus. Mas o inimigo quis deformar o caráter de Adão. E hoje não é diferente. Porque a semelhança que Deus colocou em mim e você foi a mesma semelhança que tem nele. A mesma imagem que é dele. Por isso que a Bíblia fala que o homem que matou outro homem, ele vai prestar conta. Sabe por quê? Porque o homem é conforme a imagem de Deus. Então nós vemos, meu irmão, se eu e você amaldiçoamos outra pessoa, nós não estamos amaldiçoando outra pessoa, meu irmão. Nós estamos amaldiçoando a imagem de Deus. Porque o homem foi feito à imagem de Deus. O homem foi formado à imagem de Deus. Então nós temos que entender que Deus nos fez para abençoarmos. Por isso que Deus falou para Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. E serão todas as descendências serão benditas em Abraão. Então nós vemos que nós temos que abençoar, meu irmão. Ah, mas fulano me fez tal coisa. O seu dever e o meu dever é abençoar, independente do que as pessoas fazem conosco. Porque quando a gente abençoamos, automaticamente a bênção que nós decretamos pela vida daquela pessoa, ela vai voltar para nós, sabe por quê? Nós estamos plantando algo na imagem e a semelhança de Deus. Mesmo que a pessoa seja uma pessoa ruim, meu irmão, nós temos que abençoá-la. Porque Jesus falou que a gente vai vencer o mal com o bem. Ele não falou que vai vencer o mal com o mal, mas assim o mal com o bem. Então nós temos que abençoá-la. Para quê? Para que essa pessoa ela venha se tornar uma boa pessoa. Porque se eu desprezar a pessoa e começar a amaldiçoar, falar em relação que a pessoa é aquilo, que não vai mudar, que não vai acontecer nada na vida dela, porque ela é assim, porque a pessoa sempre vai ser aquilo que você está decretando. Mas nós fomos chamados para abençoar as pessoas. Por quê? Deus deu uma palavra que Ele fez o homem para quê? Para dominar sobre os animais, sobre os peixes, sobre tudo aquilo que Ele tinha formado. Então, o propósito de Deus é o quê? O projeto de Deus que Ele tinha é que o homem dominasse sobre tudo isso, não fosse dominado, mas sim que o homem dominasse todas as coisas, tanto os animais selvagens. Você vê que hoje em dia quem domina animal selvagem? Quem domina uma onça? Quem domina um leão? É muito difícil. Quando a gente vê um leão, qualquer animal que a gente sentimos um risco, o que acontece? A gente começa a ter um medo, e o medo é algo que é produzido por causa do perigo. Então, automaticamente, aquela pessoa ela fica com medo. Mas Deus disse o quê? Que era para o homem dominar os animais selvagens. Mas por causa do pecado entrou o quê? A iniquidade. E o homem não consegue ter domínio sobre o animal. O animal se tornou algo feroz. Porque nós vemos no livro de Isaías, fala que a serpente e os outros animais eles vão andar tudo junto quando Deus tirar a maldade da terra. Então nós vemos o que faz os animais ser bruto, o que faz o ser humano ser da forma que é hoje, porque entrou o mal. É como se fosse você ter um computador zerado, novo, e você começa a encher o seu computador todo de sujeira, começa a baixar coisas indecentes, começa a colocar um monte de coisa, e o que acontece? Vai começando a encher o computador e começa a entrar os vírus. O ser humano é a mesma coisa, o diabo faz isso com o ser humano. Ele quer colocar vírus, porque ele quer deturpar aquilo que Deus fez perfeito. E se a gente não se atentarmos para aquilo que o Senhor
nos deu, que foi a autoridade de Cristo, meu irmão, o inimigo consegue te inflamar e te deixar todo inflamado. Sabe por quê? Porque o que ele quer colocar no homem é totalmente oposto do que é a imagem, a semelhança de Deus. Porque ele não quer que o ser humano tenha os frutos do Espírito. Porque quando você tem os frutos do Espírito, o que acontece? A adoração que você dá através daquilo que você fala, daquilo que você faz, é o que? Você está alimentando a Deus, porque é um fruto que você está produzindo. Amor é um fruto, humildade é um fruto, benignidade é um fruto, mansidão é um fruto, temperança é um fruto. Então todos os frutos que você produz, adora a Deus. Adoração a Deus, meu irmão, não é o dinheiro que você dá na igreja, não. É uma forma, mas não é. Adoração a Deus, meu irmão, não é muitas das vezes você ir lá e louvar ou cantar, não. Adoração a Deus são os seus comportamentos. A Bíblia fala que tudo aquilo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então, todas as coisas, elas louvam a Deus. Por quê? Através das suas atitudes. Louvar a Deus não é para a igreja só não, meu irmão. Louvar a Deus é as suas atitudes aqui fora. É aonde você anda na terra, que Deus falou que você tem que dominar sobre ela. Não é ter domínio sobre você. Porque quando nós dominamos sobre a terra, meu irmão, automaticamente nós vemos que a imagem e a semelhança de Deus está sobre as nossas vidas. Então Deus te deu domínio para você dominar. Até o diabo, Satanás, Deus deu domínio. Até sobre Satanás, Deus deu para Adão domínio. Até sobre ele. Então ele tinha o domínio de tudo. E o que aconteceu? Você acha que o diabo ia querer se submeter a Adão? Ele foi querer enganar ele. Para quê? Para tomar o domínio dele. Então a coisa que eu falo, meu irmão, tome cuidado. Que o diabo ele sempre quer nos enganar para ele nos dominar. Não a gente ter um domínio sobre ele. Porque Jesus falou o quê? Que nos deu poder para pisar na cabeça de serpente e de escorpião. E nem o mal nos causará dano algum. Então o poder que Deus te deu foi para pisar na cabeça de Satanás. Usando o poder que ele te deu, meu irmão. Não é você que tem força, não. É o poder que ele nos concedeu, que é a autoridade que Cristo resgatou na cruz do Calvário. Cristo resgatou para quê? Para nos libertar do poder da morte. Aquele que tinha o poder do império da morte, que era o diabo. Então ele perdeu o seu poder. Porque Paulo falou assim, o viver é Cristo e morrer é ganho. Então Paulo entendeu que se ele vivesse, ele ia ganhar almas, ia fazer as obras de Deus, o que Deus ordenou. E se ele morresse, era lucro, porque ele já estava descansado no Senhor. Ele ia viver na eternidade, porque ele tinha certeza da sua salvação. E não, hoje em dia nós vemos pessoas falando que a salvação ela se compra, né? Ou ela se ganha. Tem pessoas anulando o sangue de Jesus, o sacrifício da cruz, achando que você tem que pagar o preço pela sua salvação, meu irmão. Por isso que eu falo. Hoje em dia as pessoas estão equivocadas naquilo que não conseguem. Jesus falou pra gente o quê? Não ler a Bíblia somente. Ele falou pra gente examinar as Escrituras que testificam de mim. Então, tem muito estudo que as pessoas estão formulando, não é conforme a palavra de Deus. A Bíblia fala que nos finais dos tempos, muitos introduziriam encobertamente heresias, doutrinas de demônio, para perverter o caminho da salvação. Então nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que saem colocando estudos, colocando coisas, muitas das vezes, heresias, a qual eles mesmos formaram na sua mente e colocaram algo e quer passar para as pessoas. Aí que vem o engano do diabo, a qual as pessoas elas ficam enganadas. Porque eu sei de uma coisa, meu irmão, o sacrifício da cruz foi o suficiente. Jesus, ele falou que está tudo consumado. Lá no Apocalipse fala aqueles que estão escritos no livro do Cordeiro.
Antes da fundação do mundo. Então, meu irmão, antes de Deus fundar o mundo, meu irmão, você já estava escrito lá. As pessoas, Deus já sabe quem são as pessoas que vai até o fim, quem é aquelas que vai se corromper. Deus já sabe. Ah, mas espera aí, mas por que Deus ele salvou todos? Porque a oportunidade de Deus é para todos. A oportunidade de Deus é para todas as pessoas a qual quer esse presente, meu irmão. Mas Deus já sabe aquelas que vão até o final. Aquelas que não vai se dobrar perante a imagem a qual o rei Nabucodonosor levantou lá. A imagem de ouro. Então Deus já sabe quem as pessoas que vão permanecer. E a Bíblia fala no Apocalipse fala que havia milhares de milhões que se dobravam perante o Cordeiro. Então nós vamos que não ser poucas pessoas, mas infelizmente tem pessoas que estão preferindo mais o terreno do que o celestial. Porque, meu irmão, o terreno passa e todas as suas concupiscências passam. O cara vai lá, deita com a mulher que traz sua mulher hoje em dia, vai passar. O cara vai deixar o diabo roubar aquilo que Deus deu para ele de precioso. Para quê? Por 15 minutos, 20 minutos. Vai lá saber quanto tempo. Então nós vemos que Deus ele quer nos dar algo eterno, meu irmão. E o diabo quer nos tomar através das tentações e das provações que Deus permite para ver se nós vamos ser fiel até Ele até o final. Porque nós temos que dominar, porque Deus colocou e projetou para a minha vida e para a tua vida algo grande, algo magnífico, mas tudo tem o seu preço. A salvação não tem um preço, meu irmão, porque Jesus já pagou o preço por ela. Mas o que tem preço é o que Deus ele nos prometeu. Toda promessa tem seu processo, tem seu preço. Não é o preço que você vai ter que trabalhar para conquistar. É o preço de você aguentar o tempo do Senhor em relação a essa promessa que Deus te fez. Porque toda promessa tem o seu processo. Toda promessa tem o seu tempo para ela ser concretizada. Porque antes de Deus colocar na promessa, Ele vai te preparar para colocar você dentro da promessa. Foi assim com o povo de Israel. Deus preparou o povo, tirou os incrédulos que não acreditaram naquilo que Deus falou. E o que aconteceu? O povo entrou na terra, ele está lá até hoje. Você vê que tem guerra, tem rumores de guerra, tem pessoas que querem invadir, mas eles podem querer invadir. Mas o anjo que está ali sobre Israel, o anjo do concerto que está sobre Israel, não permitirá que nem guerra, nem bomba, nem míssil, nada entre, porque Deus que falou que o filho da promessa não vai herdar com o filho da escrava. Então não foi uma palavra de um homem que acha que os mísseis vai resolver a situação, mas foi a palavra que Deus decretou lá para Abraão, na época que Deus prometeu a Abraão que ia dar uma terra para sua descendência. Amém? Então vamos ficar com essa palavra. Vamos orar e eu agradeço a todos e que todos venham ter uma boa noite. Pai querido, no nome do seu Filho amado, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, Espírito Santo. Que cada semente que o Senhor venha manifestar o seu poder na nossa vida, Pai. Venha ser, Pai, semente venha frutificar, Pai. Venha dar 100 por 1, Pai amado. Nós te louvamos e já te agradecemos pela semente, ó Pai, que o Senhor nos colocou, Pai. Nosso coração, que venha frutificar e dar fruto, Senhor Jesus. Tira toda a árvore de rapina, tudo aquilo que vem querer roubar a tua palavra. Nós lançamos por terra no nome de Jesus. Amém. Tenham boa noite e fiquem na paz do Senhor Jesus.